Há encontros marcados pelo próprio destino, mesmo quando tentamos enterrar o passado. Numa noite de chuva intensa em Lisboa, entre o desespero e o medo de perder o filho, Inês se depara com Miguel, o homem que a abandonou, o mesmo que Tomás jamais conheceu como pai. Nos corredores frios de um hospital, o amor antigo, a dor esquecida e uma verdade impossível de esconder explodem como um relâmpago. Será que a confiança quebrada pode ser restaurada? Será que um coração despedaçado ousa se abrir para um novo começo? A chuva naquela noite parecia querer engolir Lisboa inteira. A água não caía em gotas, mas em faixas densas, chicoteando o calçamento de pedras como se fossem chicotes de prata. As poças refletiam o amarelo das lanternas antigas, fazendo a rua parecer um espelho partido, onde dançavam as imagens tremidas dos telhados vermelhos e das sacadas enferrujadas de Alfama. O som da chuva batendo no teto do táxi ressoava como um tambor de fado melancólico, misturado à respiração ofegante de Inês. Ela segurava Tomás contra o peito, braços trêmulos, mas apertados como se, ao soltar, o mundo se despedaçasse. O corpo pequeno queimava em febre, o rosto ruborizado se confundia com o suor frio. A respiração entrecortada, os lábios ressecados, os olhos semiabertos, lutando entre o sono e a vida. Inês o apertava com força e murmurava sem parar. "Aguenta, meu amor, só mais um pouco." A voz se quebrava na garganta, mas ela tentava soar firme. O medo esmagava cada batida do coração, até que nada mais existia, além do calor febril queimando seus braços. Do lado de fora, o vento assobiava pelos becos íngremes, trazendo o cheiro acre da chuva e o som metálico das venezianas batendo. O táxi freou diante do Hospital Santa Maria. Antes mesmo de o motorista desligar o carro, Inês já tinha aberto a porta e quase se lançou para fora. O salto escorregou nas pedras molhadas e ela quase caiu, mas o instinto materno a manteve de pé. Os cabelos encharcados colavam no rosto pálido e os olhos arregalados revelavam puro desespero. Apertando Tomás contra si, atravessou a cortina de chuva em direção às portas de vidro que se abriram sob a luz branca. Dentro do hospital, o caos não era menor. Gemidos, vozes apressadas de enfermeiras, bipes incessantes dos monitores, passos apressados ecoando no piso brilhante. O cheiro penetrante de desinfetante sufocava. A chuva do lado de fora parecia agora uma parede distante, mas a tensão só aumentava. Inês quase gritou: "Por favor, alguém ajude o meu filho." Uma jovem enfermeira correu, olhos rápidos avaliando a situação. Perguntou de forma urgente: "Nome, idade, sintomas?" Inês respondeu entre soluços e tremores, seguindo-a pelos corredores brancos e iluminados de neon. Tomás foi colocado na maca, oxigênio e monitores conectados rapidamente. Pediram que Inês recuasse, mas ela manteve a mãozinha do filho entre as suas, sentindo os dedos dele estremecerem. O coração batia em descompasso. O terror de perder Tomás a qualquer instante quase a fez desmaiar. Lembranças a invadiram como o tejo em cheia. Ela sozinha embalando o bebê recém-nascido, cantando fados como canção de ninar. As noites de vigília em clínicas de bairro, as vezes em que olhou pela janela, perguntando-se se o pai dele, ao menos, pensava naquela criança. Cada memória era uma lâmina, mas ela respirou fundo, obrigando-se a resistir. A porta do fundo se abriu. Passos firmes, apressados. Inês levantou os olhos e o tempo atraiu. Na luz do corredor surgiu a silhueta de um homem com jaleco amarrotado, barba por fazer, olhar cansado. Mas aquele olhar... aquele olhar já fora o mundo inteiro dela. Miguel. O coração de Inês se contraiu. A mão enrijeceu em torno da do filho, enquanto Tomás arfava na maca. O som do próprio coração abafava os ruídos ao redor. Rosto, voz, lembranças, tudo, voltou como uma onda violenta. Miguel parou por um instante, surpreso. Olhou Inês, depois Tomás. O espanto suavizou seus traços fatigados. Era impossível negar. Os olhos, o formato do rosto, até o franzir da testa ao respirar, tudo refletia nele próprio quando criança. Mas não havia tempo para passado. Com postura firme, a voz de médico soou clara. Preciso de oxigênio e acesso venoso imediato. Rápido.
A equipe reagiu de pronto. Inês recuou, olhos fixos em cada gesto dele. O coração dela se rasgava. Desejo, ódio, medo. Na sala branca, passado e presente colidiam. Miguel se movia com precisão profissional. Mãos firmes, gestos calculados, mas o olhar sempre voltava para Inês, penetrando suas defesas. Cada vez que o flagrava, ela estremecia. Recordou-se do dia em que ele saíra de casa, a porta batendo, deixando atrás de si um silêncio cortante como corda de fado rompida. As brigas, as palavras cruéis, o juramento de nunca mais se deixar abalar por ele. E, no entanto, lá estava ele, como se tudo tivesse acontecido ontem. O acesso está pronto, doutor anunciou a enfermeira. Miguel assentiu, ajustando o soro. Seus dedos roçaram a mão de Tomás. Inês sentiu o coração dilacerar. Ninguém precisava dizer. Miguel também reconhecia a semelhança. Tomás gemeu, encolhendo-se na febre. Inês se aproximou, beijando a testa molhada. Estou aqui, meu anjo. A mamãe está aqui. O sussurro dela soava como nota solitária em meio ao barulho das máquinas. Miguel a observou de relance, olhos carregados de algo indefinível, dor, raiva, arrependimento. Mas manteve a postura, comandando com firmeza. Inês recuou, mãos trêmulas entrelaçadas para conter o desespero. Não queria que Miguel visse sua fragilidade, nem soubesse da luta solitária de anos. Mas agora, a coraça começava a rachar. A chuva batia contra as janelas como tambores de destino. Inês sentia que toda Lisboa prendia a respiração com ela, esperando pela vida de Tomás. Saturação subindo, doutor. 90%, anunciou a enfermeira. Inês suspirou trêmula, olhando para Miguel. Ele acenou levemente, quase esboçando um sorriso, mas seus olhos buscaram os dela. E nesse olhar, um segundo bastou para trazer lembranças. Tardes às margens do Tejo, mãos entrelaçadas, promessas de eternidade. Um segundo que a fez sentir-se de novo a jovem que acreditava no amor absoluto. Mas a realidade a atingiu como chicote. Não podia esquecer as noites solitárias, as lágrimas escondidas. A voz dele cortou o ar firme. Ele vai estabilizar. Mas precisa de vigilância intensiva. Era Miguel o médico, não o amante de outrora, não o homem que a deixou. Mas a tempestade nos olhos dele anunciava o inevitável. Quando os aparelhos estabilizaram e o ritmo na sala acalmou, o coração de Inês continuava acelerado, e então veio o momento. Miguel ergueu o rosto, encarou-a profundamente. O silêncio pesou, apenas a chuva insistia do lado de fora. Inês, esse menino é meu filho? A pergunta caiu como trovão no inverno. Inês congelou. Já havia imaginado esse instante 1000 vezes, mas nunca se sentira preparada. A garganta fechada, os olhos marejados, a mão apertando a de Tomás até ficar branca. Queria mentir, fugir, mas diante daquele olhar exigindo a verdade sabia que não havia escapatória. O tempo pareceu parar. Todas as memórias, as noites solitárias, os segredos nunca ditos, tudo veio à tona. A pergunta de Miguel não era apenas sobre o presente, mas sobre todo o passado perdido. E enquanto a chuva batia incessante nos vidros, Inês percebeu. A verdadeira tempestade não caía sobre Lisboa, mas dentro do seu próprio coração. A pergunta de Miguel ainda ecoava na mente de Inês quando a sala voltou ao ritmo frenético do hospital. Ele não exigiu uma resposta imediata, apenas a fitava como se pudesse atravessar qualquer mentira. Naquele instante, Inês sentiu-se despida, sem nenhum lugar onde esconder a verdade. Miguel retornou ao trabalho, mas cada gesto carregava rigidez. Era médico, mas também um homem lutando contra uma revelação que lhe caía como raio. Apertava o estetoscópio com força, tentando manter a calma, embora os olhos sempre deslizassem de volta para Inês. Naquele olhar havia tudo: raiva, dúvida, dor e uma centelha de esperança que nem ele ousava nomear. Inês tremia ao lado da maca. Recordava-se da tarde anos atrás, quando Miguel deixou o pequeno apartamento. Ele partira tomado pela fúria da juventude, palavras duras e a porta batida deixando um vazio cortante. Naquele dia, ela não lhe contou que carregava dentro de si o filho dele. Desde então, o medo da rejeição a paralisou,
impedindo qualquer passo em sua direção. Mas agora, com Tomás ali, todos os segredos estavam expostos sob a luz fria do hospital. Inês sabia. Não dava mais para esconder. Miguel pousou suavemente o estetoscópio no peito do menino, ouvindo a respiração frágil. Inclinou-se, o rosto a poucos centímetros do filho. A luz branca delineava cada detalhe. O nariz pequeno idêntico ao dele, a sobrancelha franzida a cada onda de febre. Sua mão estremeceu. Levantou o olhar para Inês. Desta vez, não era apenas suspeita, mas confirmação dolorosa. Ela é igual a mim. Inês mordeu os lábios, lágrimas caindo sem controle. Queria gritar que sim, confessar tudo, mas a garganta parecia esmagada. Uma enfermeira entrou, anunciando a melhora dos sinais vitais, quebrando a tensão. Miguel assentiu, mas não desviou os olhos de Inês. A sala estava cheia, mas parecia haver apenas os dois, travando um duelo silencioso. Nesse instante, Inês lembrou-se dos dias ensolarados em Lisboa, ela e Miguel vagando pelas ladeiras de Alfama, dividindo um pastel de nata ainda quente, rindo no meio da multidão. Ele prometera nunca deixar, lá sozinha, mas as promessas se despedaçaram, restando apenas uma Inês solitária, abraçada ao filho que ainda nem nascera. A chuva do lado de fora sublinhava a ironia. Cada gota contra o vidro soava como o tambor fúnebre de um passado morto, mas também como o compasso de um fado que insiste em cantar o amor. Miguel se levantou, tirou as luvas e as jogou no cesto de inox. O som metálico soou seco, como um estalo de paciência cortada. Aproximou-se de Inês até ficar a meio metro. Ela sentiu sua respiração familiar, desejada e temida durante anos. Inês, não me escondas mais nada. A voz rouca, ao mesmo tempo súplica e ordem. Inês abaixou o rosto, lágrimas pingando no chão frio. A mão apertava instintivamente a de Tomás. Dentro dela, uma guerra. O medo de ser ferida outra vez contra o desejo de libertar-se do segredo sufocante. Ela queria dizer, sim, Miguel, ele é teu filho. Mas as palavras ficavam presas, como uma música nunca cantada. Miguel a observava em silêncio. O rosto firme, mas os olhos em pedaços. O silêncio se esticava, pesado. O hospital vibrava em sons diversos, mas para eles só existia o compasso de 3 corações ligados por uma verdade inegável. O silêncio foi rompido por uma tosse leve de Tomás. O menino virou-se, apertando a mão de Inês em busca de segurança. Ela se inclinou, acariciando os cabelos úmidos de suor. Nos olhos castanhos dele, o pânico cedia lugar ao torpor da febre. Miguel, a poucos passos, não desviava o olhar. Aquela cena perfurava seu peito. Era o sonho que sempre tivera ver o filho pequeno aninhado nos braços da mãe, enquanto ele protegia os dois. Mas esse sonho fora roubado, não sabia se pelo destino ou pelas escolhas de ambos. Por quê? A voz dele rompeu, áspera como vento rasgando frestas. Porque nunca me disseste nada? Inês estremeceu. A pergunta não se dirigia apenas ao presente, mas cavava fundo nos anos de silêncio. Eu tive medo, Miguel. A voz dela tremia, cada palavra cortava. Estávamos destruídos. Eu não tinha forças para acreditar que ficarias ao meu lado. Os olhos de Miguel faiscaram em dor e ira. Ele avançou um passo, ombros tensos, medo. E eu? Sabes o que foi acordar todos os dias acreditando que perdi não só a mulher que amava, mas também a chance de ser pai? As palavras caíram como martelo. Inês tremeu, mas ergueu o rosto, sem recuar. E tu? Retrucou, a voz falhada, mas firme. Achas que esqueci o dia em que saíste sem olhar para trás? As brigas, as ausências, o silêncio? Eu estava sozinha, Miguel, grávida, assustada e sem confiar em ti. O silêncio voltou, apenas o bip do monitor preenchendo o ar. Miguel passou a mão pelo rosto, respirou fundo. Quando a abaixou, os olhos traziam outra tempestade, arrependimento. Eu te procurei, Inês, disse devagar, como se engolisse pedras. Mas o orgulho, a dor, foram mais fortes. Quando percebi, já era tarde. As lágrimas escorriam pelas faces dela. Recordava as noites de espera inútil, desejando ouvir uma batida na porta, mas o silêncio lhe ensinou a esconder a verdade e erguer muralhas.
Um gemido de Tomás os trouxe de volta. Ambos se curvaram sobre o menino. Instintivamente, as mãos dele se encontraram sobre a mão pequena. Um choque atravessou os dois, como agulha perfurando camadas de gelo. Tomás abriu os olhos, fixando Miguel. Olhar inocente, puro. Sua voz fraca, mas clara. Tu és, ó meu pai? A pergunta ingênua atravessou qualquer raiva, qualquer acusação. O coração de Miguel vacilou. Ajoelhou-se, as mãos trêmulas tocando a mão do filho. A voz embargada, mas firme. Shim Tomás. É o Chuteu pai. Um sorriso tênue surgiu nos lábios do menino. Bastou isso para iluminar o rosto infantil. Inês levou a mão à boca, lágrimas transbordando. Naquele instante, o muro de segredos desabou. Não havia mais fugas. A verdade fora dita, e com ela a tempestade se formava nos 3 corações. Miguel ergueu os olhos para Inês. Não havia só fúria, mas uma determinação inabalável. Ele murmurou, mas sua voz soou como promessa solene. Agora que sei a verdade, Inês, não vou me afastar, nem dele, nem de ti. E Inês compreendeu, naquele segundo, que sua vida jamais seria a mesma. O ar no quarto parecia espesso, como se cada molécula tivesse sido suspensa pela frase que acabara de ecoar. Miguel, ainda ajoelhado ao lado da cama, segurava a mão de Tomás, mas seus olhos estavam fixos em Inês. A promessa que ele acabara de pronunciar, nem dele, nem de ti, cortava o silêncio como lâmina, dura, mas estranhamente terna, deixando uma ferida profunda. Inês recostou-se contra a parede, ombros trêmulos, como se todo o peso do segredo de anos a esmagasse naquele momento. Queria gritar, afastar, expulsar de sua vida mais uma vez. Mas ao ver o sorriso frágil de Tomás, buscando o olhar do pai, toda a resistência em seu peito se dissolveu. Miguel, a voz dela quebrou, mistura de sussurro e súplica. Eu não queria que fosse assim. Miguel se levantou e avançou até ela. A luz branca do hospital endurecia ainda mais seus traços. Parou a um sopro de distância, olhos castanhos, faiscando entre raiva e uma ânsia dolorosa por respostas. Então me diz, Inês. Sua voz baixa soava como lâmina. Quantos anos mais pensavas esconder? Até quando achavas que conseguirias olhar para mim e negar o que está diante de nós? As palavras atingiram-na como ondas furiosas. Inês agarrou a beira da cama para não fraquejar. Recordou os primeiros dias após o parto, os olhos inocentes do bebê, as noites embalando-o com cantigas sussurradas. Convencia-se de que guardar o segredo era a única forma de proteger a si e ao filho. Mas agora, diante de Miguel, esse raciocínio parecia frágil, quase vazio. Engoliu seco, a garganta apertada. Eu estava perdida. Não sabia se tinha forças. Miguel a interrompeu, voz rompendo anos de contenção. Perdida? E eu? Tu passaste anos a olhar-me nos olhos e a negar-me o direito de saber que tinha um filho. Roubaste-me o primeiro sorriso, o primeiro passo, a primeira palavra dele bateu no próprio peito, o som seco ecoando. Roubaste-me a vida, Inês. As lágrimas queimavam o rosto dela. Já não havia como esconder. O quarto inteiro parecia girar em torno daquela colisão, a fúria dele contra o medo e a culpa dela. Eu não queria roubar nada, soluçou voz trêmula. Eu só não conseguia acreditar que ficarias, que não me abandonarias de novo. A confissão escapou, rasgando a armadura erguida por anos. Inês tremia, desabando na cadeira, mãos cobrindo o rosto. Miguel a observou, a raiva nos olhos cedendo lugar a uma dor crua. O silêncio entre eles foi preenchido apenas pelas respirações curtas e pelo bip constante do monitor de Tomás. Naquele vazio, memórias ressurgiram. Os dois, anos atrás, manhãs ensolaradas em Lisboa, café e pastel de nata partilhados na esquina, as noites solitárias dela enquanto ele enfrentava plantões, as brigas, a distância crescendo até que a porta se fechou com estrondo. Agora não havia fuga. Inês ergueu o rosto, olhos marejados mas firmes. Se queres odiar-me, odeia. Se queres culpar-me, culpa. Mas nunca digas que eu não amei este menino. Tudo o que fiz foi por ele. As palavras a cortavam, mas também cortavam Miguel. Ele fechou os punhos, respirando com dificuldade.
O muro de fúria rachava, revelando a luta dentro dele. Ele deu um passo atrás, como quem precisa de ar. O ambiente parecia prestes a explodir. E então, a voz frágil de Tomás rompeu o peso. Mamãe, papai, não briguem. Ambos congelaram. O coração deles despencou ao mesmo tempo. O menino, mesmo exausto, percebia a tensão e a temia. Inês se inclinou e o envolveu nos braços, lágrimas caindo nos cabelos úmidos dele. Miguel permaneceu de pé, mãos soltas ao lado do corpo, preso à visão dos dois. A raiva cedeu de novo, substituída por arrependimento ardente. Naquele instante, Miguel entendeu. A pergunta dele já não era apenas sobre o passado, era sobre o futuro. Um futuro que lhe fora roubado, mas que agora talvez pudesse reconquistar se Inês o deixasse. Após o sussurro do filho, a sala mergulhou em outro tipo de silêncio. Não mais tenso como corda prestes a arrebentar, mas um silêncio pesado, ecoando palavras não ditas. Inês acariciava o menino adormecendo, lágrimas rolando, mas o olhar suavizado pelo amor materno. Miguel observava, calado, engolindo 1000 frases que lhe queimavam a garganta. A visão do filho pedindo que não brigassem perfurava seu peito, e percebeu, nenhuma raiva contra Inês superava o desejo de estar presente na vida daquela criança. Tomás ajoelhou-se, voz rouca, suavizando. Ninguém vai brigar, filho, o papai promete. Os olhos do menino brilharam confiantes. Um sorriso leve surgiu antes de ele fechar novamente as pálpebras pesadas de sono. Um instante apenas, mas que para Miguel valia o mundo. Inês assistiu à cena, coração em pedaços. Parte dela ansiava por aquilo há anos, pai e filho, unidos de forma natural e inegável. Mas outra parte se retraía em medo. Conhecia Miguel, conhecia sua fúria, e lembrava a dor que ele lhe causara. Será que ele realmente mudara? Poderia confiar outra vez? Miguel, murmurou, fraca mas clara. Eu escondi porque pensei que fosse a única forma de proteger o Tomás. Miguel ergueu os olhos, faiscando. Proteger? A voz grave, carregada de tempestade. E tiraste dele o direito de me conhecer? Tiraste de mim o direito de ver-lo crescer? Inês apertou a mão do filho, lágrimas rolando de novo. Eu não podia suportar se tivesses dito que não era teu, que não acreditavas em mim. O orgulho já tinha nos destruído. Eu tinha medo, Miguel. Medo de perder de vez. As palavras não soavam mais como justificativa, mas como grito de socorro tardio. Nos olhos dela havia a verdade nua de uma mulher deixada no abismo, obrigada a ser forte sozinha para nutrir a vida em seu ventre. Miguel cambaleou. Virou-se, caminhou até a janela. Lá fora, a chuva pesada refletia a luz amarelada dos postes nas pedras escorregadias. Encostou a testa no vidro frio, respirando fundo. Quando falou, a voz trêmia, eu teria assumido. Nunca teria negado o meu filho. Inês permaneceu em silêncio, o peito dilacerado. No fundo, sabia que ele falava a verdade, mas a confiança, já despedaçada, não se reconstruiria apenas com palavras. Ali estavam, em lados opostos do quarto, separados por anos de silêncio e dor. Mas entre eles repousava Tomás, o elo inquebrável. O menino respirava tranquilo, adormecido, e essa respiração lembrava-os de que, acima de tudo, partilhavam um mesmo amor absoluto por ele. Miguel se virou, olhos firmes com uma nova determinação. Podes odiar-me, Inês. Podes culpar-me por ter ido embora, por ter falhado como marido. Mas não me tires o direito de ser pai. Nunca mais. Inês o encarou, o coração rasgado. Naquele instante, viu não apenas o homem que a abandonara, mas alguém suplicando por uma segunda chance não por eles, mas pelo filho. O calor subiu em seu peito. Queria negar, erguer de novo as barreiras. Mas o rosto sereno de Tomás em sono profundo a impediu. Em vez disso, apenas acenou levemente, lágrimas deslizando. Esse gesto não era perdão, nem aceitação plena, mas era a primeira fenda na muralha erguida ao longo dos anos. E Miguel, ao ver, entendeu. Uma porta se abrira, pequena, mas suficiente para dar o primeiro passo. Tomás se mexeu, os olhos se abrindo devagar sob a luz branca do hospital. A respiração já não era tão pesada,
mas o rostinho ainda ardia de febre. O menino procurou ao redor, até que seu olhar se deteve no homem ao lado da cama. Papai? A voz frágil soou como nota trêmula, mas cristalina. O mundo pareceu parar naquele instante. Miguel caiu de joelhos junto à cama, as mãos trêmulas envolvendo a mãozinha do filho. O coração dele disparava, dilacerado e pleno ao mesmo tempo, tomado por uma paz estranha e arrebatadora. Engoliu seco, respondendo com voz embargada: Sim, Tomás. Eu sou teu pai. Um sorriso tênue se abriu nos lábios do menino. Apenas uma confirmação simples, mas os olhos dele brilharam como se tivessem encontrado a peça que faltava em sua alma. Tomás levantou o bracinho com esforço, tocou o rosto de Miguel e murmurou: Eu sabia. Miguel riu entre lágrimas, encostando o rosto na palma frágil. O contato era real, sagrado. Naquele segundo, esqueceu raiva e mágoa, só restava a felicidade pura de ouvir, pela primeira vez, a palavra pai. Inês ao lado cobriu a boca com a mão, lágrimas correndo sem freio. A cena despedaçava seu coração. Por anos, imaginara esse momento, mas sempre o temera, sempre o evitara. Agora, vendo-o tornar-se realidade, sentia-se aliviada e ao mesmo tempo dilacerada. Tomás sorriu antes de adormecer de novo, a mãozinha ainda presa na de Miguel. O quarto mergulhou em silêncio, quebrado apenas pelo ritmo constante do monitor cardíaco. Mas a pas durou pouco. Miguel ergueu os olhos, e neles ardia um fogo represado demais. Virou-se para Inês, e sua voz explodiu, já não doce para o filho, mas carregada de anos sufocados. Por que me roubaste isso, Inês? Tremia, mas falava com firmeza. Roubaste-me anos da vida dele. Roubaste-me de estar presente no primeiro passo, na primeira palavra, na primeira queda. Cada palavra feria Inês como lâmina. Ela levou a mão ao ventre, recuou, a visão turvada em lágrimas. Eu não queria roubar-te nada, soluçou, voz entrecortada. Eu só não acreditava que ficarias. Eu estava sozinha, Miguel. Miguel riu amargo, sorriso torto e olhos marejados de rancor. Estava sozinha porque não confiaste em mim. A acusação reverberou na sala como badalo de sino na noite fria. E tu? Inês gritou, rompendo o dique dos anos de silêncio. Achas que foi fácil para mim? Tu partiste, Miguel. Deixaste-me só com o vazio. Eu não podia correr atrás de ti com um teste de gravidez na mão, implorando que acreditasses. Os lágrimas cegavam. Memórias dolorosas a inundavam. A noite em que viu o traço vermelho no teste, coração dividido entre pavor e esperança. O dia em que saiu da maternidade sozinha, com o bebê nos braços, sem Miguel, sem uma mão que segurasse a dela. O rosto de Miguel empalideceu. Recuou até a janela, apoiou-se no parapeito, olhos cerrados. Dentro dele, a fúria lutava contra o arrependimento, e seu corpo inteiro tremia. O quarto se encheu apenas das respirações pesadas deles e da chuva castigando os vidros, como trilha sonora de uma tragédia revivida. Miguel, ainda voltado para a janela, apertou o punho até os nós dos dedos empalidecerem. Expeliu o ar, meio raiva, meio desespero. A chuva em Lisboa batia nas janelas como marteladas, repetindo as acusações ditas. Inês, curvada ao lado da cama, agarrava a mão de Tomás como a única âncora contra o colapso. Eu tentei voltar, murmurou a voz embargada. Mas quando procurei por ti, já tinhas desaparecido. Tinhas apagado todos os rastros de mim. Inês ergueu os olhos vermelhos. Eu não te apaguei, Miguel. Eu sobrevivi. Há uma diferença. As palavras caíram pesadas. Miguel vacilou. E pela primeira vez em anos, Inês percebeu a fragilidade do homem que sempre parecera inquebrável. Ele se aproximou devagar, passo a passo, o olhar fixo nela, como se quisesse atravessar todas as defesas. O nosso casamento não acabou por falta de amor, disse, voz baixa, trêmula, mas convicta. Acabou porque deixamos o orgulho vencer. O coração de Inês se apertou. Queria contestar, gritar que ele se enganava, que foi ele quem partiu. Mas, no fundo, sabia que era verdade. O amor não morrera quando ele foi embora. Apenas se enterrara sob mágoa, silêncio e imaturidade. Ela fechou os olhos, uma lágrima rolando pela mão de Tomás. Talvez tenhas razão,
Mas nada disso muda o que eu fiz. Eu escondi o Tomás de ti. Eu errei. Miguel parou diante dela. Inclinou-se, a mão trêmula pousando-lhe no ombro. Eu não quero ouvir-te dizer que erraste. Só quero saber se ainda existe uma chance de consertar. Inês levantou o rosto, o olhar úmido encontrando o dele. Viu duas imagens sobrepostas, o homem que a ferira e o pai que agora reconhecia o filho. Essa dualidade a despedaçava. Leve ruído quebrou o instante. Tomás se mexeu, murmurando no sono. Ambos se inclinaram imediatamente, os olhares se encontrando sobre o rosto do menino. Um calor suave percorreu-os, diminuindo por um momento a distância. Uma enfermeira entrou, examinou os aparelhos e sorriu. Ele está estável. Agora só precisa descansar. Saiu, deixando-os no silêncio. Miguel voltou-se para Inês, a voz calma, mas firme. Eu não vou afastar-me mais, nem dele, nem de ti. Inês ficou imóvel, o coração disparado. Não era uma ameaça, nem promessa doce. Era uma verdade nua, inescapável. Nos olhos dele, já não havia apenas raiva ou arrependimento, mas um amor que sobrevivera a todos os anos de distância. Ela não respondeu. Apenas apertou com mais força a mão de Tomás, buscando no respirar tranquilo do filho uma saída para o caos de seu coração. Mas no fundo sabia, desde o momento em que Tomás chamara papai, nada poderia voltar a ser como antes. O hospital aos poucos mergulhava no compasso tranquilo da noite tardia. O som apressado dos passos nos corredores rareava. As vozes urgentes das enfermeiras diminuíam. Restava apenas o silêncio, quebrado pelo bip ritmado dos monitores e pela luz fria do neon refletindo no piso de azulejos. Lisboa lá fora ainda chorava em chuva, mas dentro do quarto o ar parecia congelado, carregado por tudo o que ainda não havia sido dito. Tomás dormia profundamente, o rostinho enfim sereno depois da febre. Inês sentava-se junto à cama, os olhos presos a cada respiração do filho. Cada sopro era como um fio que a impedia de desabar. O cabelo úmido de suor caía-lhe sobre a testa, e Inês o afastou com carinho, deixando-se acalmar por aquele gesto simples. Miguel estava na cadeira em frente, silencioso. A luz destacava o cansaço do turno longo, mas havia algo diferente. Uma firmeza serena, uma presença que Inês nunca vira nele antes. Ficaram assim, frente a frente, separados pela cama, unidos pelo menino que perderam a chance de criar juntos. Foi Miguel quem quebrou o silêncio. Sua voz grave soou como eco de tempos distantes. Lembras-te da última noite em que estivemos juntos? Inês estremeceu. Claro que lembrava. Como esquecer? A chuva contra a janela, a discussão feroz, as palavras afiadas lançadas como facas e, por fim, a porta batida que levou consigo o marido. Naquela noite, ela perdeu o companheiro. Semanas depois, descobriu que carregava um filho. Como poderia esquecer? Murmurou, a voz trêmula. Foi a noite em que tudo desabou. Miguel abaixou a cabeça, os dedos entrelaçados tremendo. Eu saí porque estava cansado de lutar contra um muro, confessou, sem coragem de encará-la. Senti que já não acreditavas em mim, que cada vez que eu chegava tarde do hospital, tu me vias como um estranho. As lágrimas subiram aos olhos de Inês, mas desta vez ela não desviou. Eu estava sozinha, Miguel. As tuas ausências eram buracos nas paredes da nossa casa. Cada vez que eu te esperava e tu não vinhas, sentia que eu e o nosso amor não éramos prioridade. As vozes se cruzavam, trêmulas, cheias de feridas antigas, mas havia algo novo. Não só raiva, mas a verdade crua de dores nunca confessadas. Miguel ergueu os olhos vermelhos. Procurei-te depois, admitiu, engasgado. Mas o orgulho, sempre o orgulho. Eu pensava, se ela ainda me amasse, teria vindo atrás de mim. Então deixei o tempo passar. Quando quis voltar, já era tarde. Um soluço escapou de Inês. Descobri que estava grávida 2 dias depois que partiste, disse, cada palavra cortante. Quis ligar, quis gritar, mas o medo me calou. E se dissesses que não era teu, e se me rejeitasses, eu não suportaria. O quarto se afundou em silêncio. 2 seres frente a frente, despejando segredos, arrependimentos, medos guardados por anos. Miguel passou as mãos pelo rosto, a voz abafada,
Eu nunca teria negado um filho meu. Nunca. Inês baixou a cabeça, lágrimas deslizando. Ela sabia. Mas, naquele tempo, não tinha confiança suficiente. O medo e o orgulho haviam matado o amor que um dia fora jurado eterno. Naquele instante percebeu com clareza. O amor deles nunca desaparecera. Fora sufocado, enterrado sob cinzas de feridas. E agora, na madrugada do Santa Maria, a chama titubeava, mas reacendia. A luz pálida denunciava cada olheira de Miguel, cada ruga de cansaço em Inês. Mas nos olhos deles havia algo mais vivo. A verdade exposta, dolorosa, mas necessária. Miguel recostou-se na cadeira, soltando um suspiro pesado. Olhou para o filho dormindo e depois para Inês. Se eu tivesse sabido, teria estado lá todas as noites, disse. Voz trêmula. Teria segurado tua mão, ouvido o primeiro choro dele. Inês fechou os olhos, uma lágrima correndo. E se tivesses me recusado? Sussurrou. E se tivesses me olhado com dúvida, como tantas vezes fizeste quando já não confiavas em mim? Miguel congelou. Recordações invadiram, as brigas sem fim, as suspeitas, o olhar que se tornara frio cada vez que ela o questionava. Sim, ela tinha razão. A confiança deles ruíra muito antes da partida. Levou a mão à testa, voz embargada. Eu errei. Errei tanto contigo, Inês. Mas nunca deixei de te amar. Nunca. O ar ficou suspenso. O coração de Inês estremeceu, mas ela desviou, não querendo que ele visse seus olhos molhados. Não digas isso agora, murmurou, abanando a cabeça. Não quando ainda sinto as cicatrizes do que vivemos. Miguel levantou-se, aproximando-se devagar, parando como se temesse quebrar a fragilidade do momento. Baixou o tom, olhar suplicante. Não é tarde demais. Sei que te magoei, mas quero lutar. Pelo Tomás. Por nós. Inês o encarou, lágrimas brilhando. Eu tenho medo, Miguel confessou. Medo de acreditar outra vez. Medo de abrir o coração e tu ires embora de novo. Ele estendeu a mão, mas parou no ar, como aguardando permissão. Eu também tenho medo, respondeu, a voz trêmula. Mas talvez o medo seja a prova de que temos algo precioso a perder. Os olhos dele se encontraram. Nenhuma palavra mais foi dita, mas o silêncio carregava mais que 1000 promessas. Tomás se remexeu, agarrando a mão da mãe no sono. Ambos se inclinaram ao mesmo tempo, os ombros tocando-se de leve. Esse contato bastou para acelerar o coração de Inês e para lembrar Miguel de que o amor nunca morrera, apenas estivera soterrado. Ficaram lado a lado até o relógio marcar 3 da manhã. Nenhum dos dois dormiu, nenhum partiu. Apenas permaneceram juntos, partilhando o mesmo cansaço, a mesma dor e uma esperança frágil, a de que talvez, depois de tudo, o amor ainda tivesse uma chance de renascer. O amanhecer mal despontava pelas janelas do Hospital Santa Maria, quando o ar no quarto voltou a pesar. Os primeiros raios pálidos atravessavam o vidro ainda molhado de chuva noturna, deixando um rastro dourado no piso frio. Inês acabara de cochilar alguns minutos na cadeira, quando o bip acelerado do monitor cardíaco a fez saltar. O que está a acontecer? A voz dela ecoou em pânico, correndo para a cama do filho. Tomás se encolhia, o rosto pálido, suor escorrendo pelas têmporas. Uma enfermeira examinou rapidamente e chamou, aflita, Doutor Miguel, precisamos do senhor agora. Miguel entrou apressado, o semblante rígido, os olhos castanhos ardendo em foco absoluto. Em segundos voltou a ser o chefe da equipe médica, mas por dentro o coração gritava. Não era um paciente qualquer. Era seu filho. Elecomando.com. Firmeza. Adrenalina. Preparar acesso central. Chamar o bloco de cirurgia imediatamente. Inês tremia, recuando alguns passos, sem conseguir tirar os olhos do menino. Tentou aproximar-se, mas foi contida com cuidado por uma enfermeira. O quarto se transformou num campo de batalha. Mãos rápidas, ordens curtas, máquinas apitando sem parar. Miguel encostou o estetoscópio no peito de Tomás, depois ergueu os olhos e cruzou o olhar com Inês. Não houve palavras, mas ela leu naqueles olhos. Ele precisa de mim. Confia. As portas da emergência se abriram. A maca rolou pelos corredores alvos. Inês correu atrás, o coração disparado, as pernas vacilando. O ranger das rodas no piso frio
misturava-se ao som da chuva incessante, como trilha fúnebre. Diante da sala de cirurgia, Miguel retirou o jaleco e vestiu o uniforme cirúrgico. Olhou para Inês, firme, decidido, e o propriou operar. Ela arregalou os olhos, balançando a cabeça, tomada pelo medo. Miguel, e se algo correr mal? Ele aproximou-se, segurou-lhe os ombros, o olhar ardente. Eu sou médico. Já enfrentei dezenas de cirurgias difíceis, mas desta vez é diferente. É o meu filho, e eu juro, Inês, vou lutar além do impossível. As lágrimas de Inês escorreram. Agarrou-se ao uniforme dele. Não o percas, Miguel. Eu não sobrevivo se o perder. Ele encostou a testa à dela, respirando rápido, murmurando, eu também não, e entrou na sala, deixando Inês desabar no banco do corredor. O som da porta fechando foi como sentença. Ela cobriu o rosto com as mãos, tremendo. Imagens se atropelavam. Tomás sorrindo ao sol do parque, caindo e levantando ao aprender a andar, chamando mamã pela primeira vez. Agora, aquele mesmo menino lutava entre a vida e a morte. No corredor silencioso, Inês sussurrou em prece desesperada. Por favor, Deus, não me tires ele. Dentro da sala, luzes cruas iluminavam o corpo pequeno. O ar frio, estéril, pulsava com os bips do monitor e a voz firme de Miguel. As luvas justas, o suor sob a máscara, mas os olhos fixos, cada gesto exato. Pressão a cair, doutor, avisou a enfermeira. Mantenham a calma. Adrenalina já, Miguel respondeu, a voz inabalável, ainda que o coração disparasse. Já enfrentara inúmeras cirurgias, mas nunca assim. Cada vez que o bisturi tocava a pele do filho, sua alma rachava. O pai dentro dele gritava, mas o médico precisava ser frio. Sabia, um erro, e Tomás se perderia para sempre. No corredor, Inês encolhida segurava um terço gasto. Rezava baixinho, lágrimas caindo no vestido. O tempo se arrastava, cada minuto uma eternidade. Fechava os olhos e imaginava Miguel sob a luz do bloco, e o peito se contraía em medo e esperança. Uma porta lateral se abriu. Uma enfermeira saiu para buscar instrumentos. Inês correu até ela. Agarrou-lhe o braço. Ele vai ficar bem? Por favor, diga-me alguma coisa. A moça hesitou, depois sussurrou. O doutor Miguel está lutando por ele como nunca vi ninguém lutar. Inês encostou a cabeça na parede, o coração dilacerado. Dentro da sala, Miguel ultrapassava seus limites, o olhar preso ao monitor. De repente, o traçado cardíaco despencou. O ar congelou. Vamos, Tomás, murmurou através da máscara a voz embargada. Aguenta, meu filho. Um instante eterno, como se o universo prendesse o fôlego. Então, o batimento voltou, fraco, mas vivo. Um suspiro coletivo percorreu a sala, mas Miguel não cedeu. Continuem, ainda não acabou. Cada movimento era uma batalha entre a vida e a morte. Na mente dele, imagens do passado se misturavam. O primeiro encontro com Inês à beira do Tejo, o sorriso dela no altar, o olhar magoado quando ele partiu. Tudo convergia para aquele corpo frágil. Ele não podia falhar. No corredor, Inês, meio desperta, meio em transe, estremecia a cada ruído. Murmurava para si, Miguel, não me deixe sozinha desta vez. Horas se arrastaram. Finalmente a porta se abriu. Miguel surgiu, o uniforme encharcado de suor, a máscara pendendo, o rosto exausto, mas os olhos brilhando. Inês correu, agarrou-lhe o braço, trêmula, e então ele a fitou, a voz rouca, mas firme como redenção. Ele está bem, o nosso filho vai viver. As pernas de Inês fraquejaram. As lágrimas explodiram. Caiu em pranto no peito dele. Miguel a apertou forte, ofegante, mas, pela primeira vez em anos, permitiu-se fraquejar. Conseguimos, Inês murmurou, a voz quebrada. O Tomás é forte, como tu. Ela chorava e sorria contra o peito dele. Ali, no corredor frio do hospital, já não eram duas almas separadas pelo passado, mas uma família renascida. A luz da manhã entrava na sala de recuperação através da cortina fina, espalhando um dourado suave sobre tudo. Depois da noite de cirurgia e tensão, todo o Hospital Santa Maria parecia respirar num compasso mais lento. As máquinas ainda apitavam,
mas já não soavam como tambores de guerra, agora eram o ritmo sereno da vida voltando. Tomás repousava no leito, o rosto ainda pálido, mas com a respiração ritmada e o coração estável. Um pequeno acesso no braço, eletrodos no peito. Inês permanecia ao lado, sem largar-lhe a mão. A cada movimento dos dedinhos, o coração dela apertava e depois se aliviava, lembrando-a de que ele ainda estava ali, ainda lutava. Miguel, do outro lado, já havia trocado a roupa cirúrgica, mas os olhos carregavam as marcas de horas de tensão. Observava cada detalhe do filho, e seu olhar se suavizava a cada respiração tranquila. Por trás da postura de médico, Inês reconhecia o tremor contido de um pai que quase perdera tudo. Ficaram em silêncio, apenas contemplando o menino entre eles. Nesse silêncio havia medo, dor, mas também uma centelha esperança, possibilidade de recomeço. Tomás gemeu baixinho, abrindo os olhos. Inês imediatamente se inclinou, a voz trêmula. Meu amor, estás a ouvir a mamã? O menino piscou algumas vezes, procurando. Ao encontrar Miguel, um sorriso frágil se formou. Papai, tu ficaste... Um sorriso cansado, mas luminoso, surgiu no rosto de Miguel. Ele se inclinou, beijando a mão do filho. Claro que fiquei. E vou ficar sempre. Inês levou a mão à boca, lágrimas voltando. Viu o brilho nos olhos de Tomás, ainda frágil, ao escutar a promessa do pai que acabara de conhecer, mas que já lhe era inseparável pelo sangue. Tomás fechou os olhos de novo, adormecendo em paz. Inês continuou segurando-lhe a mão, mas desviou o olhar para Miguel. E no cruzar dos olhos, já não havia acusação nem ressentimento, apenas dois pais, partilhando o mesmo medo e a mesma esperança. Miguel puxou uma cadeira, sentando-se diante dela. Sua voz saiu grave, mas calma. Ele é mais forte do que imaginávamos. Inês assentiu, os olhos úmidos. Sim, mais forte que eu, com certeza. Outro silêncio caiu, mas este era leve, como pausa necessária para os corações reencontrarem o ritmo. Lá fora, Lisboa despertava com a luz, e junto dela, um início novo entrava no quarto. O tempo corria devagar na recuperação. A claridade substituía a sombra da noite, cobrindo o rosto de Tomás com um véu dourado. Ele dormia sereno, como se a tempestade tivesse passado, deixando atrás uma paz frágil. Inês recostou-se na cadeira, os olhos cansados, sem desgrudar do filho. O peso dos últimos dias a abatia, mas o coração parecia mais leve. Miguel também permanecia imóvel, não mais como o médico tenso da emergência, mas como um pai em vigília silenciosa. Depois de um tempo, Miguel falou, a voz grave preenchendo a calma. Sabes, Inês, quando ele me chamou de pai, senti como se o mundo inteiro tivesse parado. Ela ergueu o olhar, encontrando o dele. Os olhos castanhos já não ardiam em ira, mas brilhavam com surpresa, alegria e arrependimento. Eu devia ter te contado, confessou, a voz vacilante. Mas cada vez que pensava nisso, lembrava da porta a fechar-se atrás de ti. Lembrava do silêncio. Miguel abaixou o rosto, os punhos cerrados. Eu também errei. Pensei que orgulho fosse força, mas orgulho só nos separou. O silêncio voltou. Entre eles, Tomás respirava tranquilo, ponte viva, entre dois corações despedaçados. Inês suspirou, murmurando. O que vamos fazer agora, Miguel? Ele ergueu os olhos, firme. Agora, vamos viver um dia de cada vez. Eu não vou embora, não desta vez. As lágrimas brotaram novamente nos olhos de Inês, mas desta vez não eram só dor. Havia uma chama frágil de confiança que ela acreditava extinta. Sentaram-se ali, dividindo a aurora em silêncio. Não se tocaram, mas a distância era menor que nunca. Do lado de fora, pássaros saudavam o dia nos telhados ainda molhados de Lisboa. E naquele quarto pequeno, a esperança brotava, tênue mas real, como semente nascida entre pedras. Nos dias após a cirurgia, o ritmo do quarto mudou. Não havia mais alarmes de máquinas, nem passos apressados de enfermeiros, mas sim um silêncio pontuado pela esperança. Tomás recuperava-se devagar, um pouco mais a cada dia. Passara a abrir os olhos com mais frequência e, às vezes, até forçava um sorriso quando Inês lhe apertava a mão. Miguel quase não saía do hospital. Quando não estava examinando o filho, permanecia junto ao leito,
contando pequenas histórias para entreter o menino. Numa tarde, falou da primeira vez que tentara nadar no Tejo, quase se afogara, mas rira como nunca ao ser puxado de volta à margem. Os olhos de Tomás brilharam, e ele soltou a primeira risadinha, ainda frágil, mas clara. De trás, Inês observava. Cada instante assim aquecia seu coração e ao mesmo tempo a apavorava, porque o que via diante de si era o que sempre sonhara para o filho. Um pai presente, carinhoso, paciente. Mas os fantasmas do passado, das vezes em que Miguel desaparecera deixando-a sozinha, ainda rondavam. À noite, com Tomás adormecido, Inês saiu ao corredor. A luz de neon refletia no piso frio, o cheiro de desinfetante impregnava o ar. Miguel a seguiu, os passos suaves ecoando. Não precisas fugir de mim, Inês disse. Voz calma, mas firme. Ela se virou, o olhar em alerta. Não estou fugindo, só estou cansada. Miguel aproximou-se, parando a um sopro dela. Eu sei que não confias em mim. E tens razão. Falhei contigo, mas deixa-me provar que posso ser diferente. Inês abaixou o rosto, o coração acelerado. Queria acreditar, queria derrubar a armadura erguida por anos, mas o medo ainda a segurava. E se eu acreditar? E tu fores embora de novo? Murmurou, a voz trêmula. E se deixares o Tomás sofrer como eu sofri? Miguel ergueu a mão, mas hesitou no ar antes de baixá-la. Eu não posso prometer perfeição, mas prometo uma coisa. Nunca mais vou fugir. Inês encontrou os olhos dele e viu uma sinceridade que antes não conhecia. O muro ainda estava lá, mas agora com uma fenda. Permaneceram em silêncio no corredor, mas não era mais um silêncio pesado. Algo havia mudado frágil, mas real. No dia seguinte, o quarto se encheu do primeiro riso desde a internação de Tomás. O menino já tinha forças para se sentar com apoio de travesseiros, as faces levemente coradas. Miguel apareceu com um sapo de plástico verde, comprado às pressas na lojinha do hospital, e fez uma voz divertida. O senhor Sapo diz que o Tomás é o garoto mais corajoso de Lisboa. Tomás gargalhou, abraçando o brinquedo contra o peito. Inês, ao lado, não conteve um sorriso, embora o coração seguisse dividido. A cena era bela, natural demais, como se Miguel sempre tivesse estado ali, e essa naturalidade a assustava. À noite, enquanto Miguel lhe dava colheradas de sopa, Tomás perguntou com inocência: Papai, depois, quando eu sair daqui, vais brincar comigo no parque? Miguel engoliu em seco, antes de responder com um aceno firme: Vou sim, todos os dias que quiseres. Inês sentiu o peito apertar. Sabia que Miguel falava com verdade, mas também sabia que promessas podiam ser frágeis como o vento. Quantas vezes no passado eles também haviam prometido e quebrado. Mais tarde, com o menino dormindo, Inês saiu até a pequena varanda no fim do corredor. O céu de Lisboa estava raro, limpo após dias de chuva. As luzes da cidade cintilavam, refletindo no Tejo ao longe. Miguel se aproximou, mãos nos bolsos. Ele tem o teu sorriso, disse suavemente, olhando para o horizonte iluminado. Inês voltou-se, a voz baixa, amarga, e os teus olhos. Cada vez que olho para ele, lembro-me de ti. Ficaram lado a lado, sem se afastar, mas também sem encurtar a distância. Entre eles, um espaço que doía e ao mesmo tempo deixava respirar. Miguel virou-se, encarando-a de frente. Inês, sei que tens medo, mas olha para o Tomás. Ele já acredita em nós, sem sequer conhecer o passado. Talvez devêssemos aprender com ele. Inês mordeu os lábios, lágrimas quentes enchendo os olhos. Não respondeu, mas dentro dela, algo vacilou. Talvez Miguel tivesse razão. Talvez Tomás fosse a prova viva de que o amor, mesmo após ruínas, ainda podia florescer. Alguns dias depois, o quarto de Tomás já era outro. Não havia mais o peso do medo, nem o cheiro de urgência das medicações, mas sim o som leve das risadas infantis. Num canto da mesa, acumulavam-se papéis e lápis de cor que Miguel trouxera. O menino, sentado na cama, desenhava com atenção. Uma casa com 3 janelas, uma árvore grande e 3 pessoas de mãos dadas. Quem são estes? Miguel perguntou, inclinando-se sobre o desenho. Tomás sorriu, apontando um a um. Esta é a mamã. Este sou eu. E este és tu, papai. O coração de Inês se apertou.
De pé atrás dele, os olhos marejaram. Um desenho infantil, mas que trazia tudo o que Tomás desejava e tudo o que ela temera durante tantos anos. Miguel sentou-se ao lado do filho, os olhos brilhando de emoção. Acariciou-lhe os cabelos. Está lindo. É a nossa família, não é? Tomás assentiu com força. Sim, para sempre. Inês desviou o olhar, as mãos cerradas. Para sempre ecoava como promessa em que ela não ousava acreditar. Sabia que Miguel amava o filho, isso era evidente. Mas, e ela? Será que o coração dele teria paciência para ficar? Depois de tudo, naquela tarde, levaram Tomás até a varanda para respirar o ar fresco. O vento do Tejo trazia umidade e sal. O menino, sentado entre os dois, irradiava felicidade só por ter luz a seu lado. Apontou para o horizonte. Quando eu sair daqui, podemos ir os três até lá. Miguel respondeu sem hesitar. Podemos, sim. Inês apertou os lábios. A resposta viera fácil demais, como se tudo fosse simples, mas ela sabia que a realidade era bem mais complexa. À noite após Tomás dormir, Inês saiu ao corredor. Miguel a seguiu parando junto dela. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Viste o desenho dele? Perguntou. Voz grave. Inês acenou de leve. Ele já acredita que somos uma família. Miguel voltou-se, os olhos firmes. E podemos ser, se tu permitires. Um turbilhão tomou conta de Inês. Parte dela queria acreditar, dar o passo. Outra tremia de medo. Porque quanto mais forte o laço, mais doloroso seria se rompesse. E se eu não conseguir perdoar? Murmurou, a voz embargada. Miguel não respondeu de imediato. Deu um passo, segurou-lhe a mão com suavidade, mas convicção. Então deixa-me provar, um dia de cada vez. Inês encarou a mão dele entrelaçada à sua, o coração em descompasso. O laço já existia, não só por Tomás, mas pelo ritmo que se acelerava em seu peito. No dia seguinte, o hospital autorizou Tomás a tomar sol no jardim. De casaco leve, ele caminhava devagar, a mão esquerda presa à de Miguel, a direita à de Inês. Os três avançavam pela alameda de pedra, sob a sombra das oliveiras. Pardais chilreavam nas copas, e o sol dourado iluminava o rosto do menino. Olha, mamã! Olha, papai! Gritou, apontando uma borboleta pousada numa flor violeta. Miguel sorriu, inclinando-se para sussurrar-lhe ao ouvido. Talvez ela tenha vindo só para te ver, campeão. O menino riu e correu alguns passos, logo parando pela fraqueza. Inês apressou-se, apoiando-lhe as costas, os olhos sempre vigilantes. Miguel observava, o peito apertado. Admirava a força resiliente de Inês, mas se culpava por todos os anos em que a deixara sozinha. Quando Tomás cansou e sentou-se num banco de pedra, Miguel lhe deu água e Inês enxugou-lhe o suor. Naquele instante, os três pareciam uma família completa, exatamente o que o menino sempre sonhara. Queria que fosse sempre assim, murmurou Tomás, olhando para o chão. Inês parou, tensa. Miguel fitou-a em silêncio, com um olhar profundo. À noite, Tomás adormeceu agarrado ao sapo de plástico. Inês foi até a varanda do quarto. O vento frio tocava-lhe a pele, mas o coração fervia de pensamentos confusos. Miguel surgiu atrás, quieto, tão perto que ela podia sentir o calor dele. O que te assusta, Inês? Não sou eu. É acreditar de novo, disse enfim. Ela apertou o corrimão, lágrimas na voz. Se eu acreditar, e tu me deixares, vai doer muito mais do que antes. Miguel avançou um passo, suave mas firme. Eu não vou deixar, nem a ti, nem ao Tomás. Inês girou o rosto e encontrou o olhar dele, a luz fraca do hospital. Ali não havia vaidade nem orgulho, mas uma vulnerabilidade nua. Um homem disposto a abandonar o ego por uma segunda chance. Ela estremeceu, quis recuar, mas os pés não obedeceram. O coração dilacerado entre passado e presente, medo e esperança. Pela primeira vez, deixou as lágrimas caírem sem esconder. Miguel ergueu a mão e, com delicadeza, enxugou-lhe o rosto. Deixa-me ficar. Só isso. Inês fechou os olhos, inspirando fundo. Não pronunciou resposta alguma, mas sabia, no íntimo, aquele laço já não podia ser cortado. O dia da alta chegou mais rápido do que Inês esperava. O quarto, que fora palco de tanta aflição agora, se enchia de movimento alegre. Tomás vestia a pequena camisa branca
que Inês guardara para a ocasião. O rosto corado, os olhos brilhantes pela expectativa de voltar para casa. Miguel carregava as bolsas, enquanto Inês organizava a papelada. Não trocaram muitas palavras, mas havia entre os gestos uma sintonia silenciosa. Tomás, de mãos dadas com os dois, unia-os como um fio invisível. Ao atravessarem a porta do hospital, o sol de Lisboa os envolveu, radiante e quente. Tomás ergueu os braços, gritando, finalmente. Vamos para casa. Miguel e Inês se entreolharam. Casa. A palavra saída dos lábios do menino soava como lembrança e pergunta. Qual era de fato o lar de Tomás? Apenas o pequeno apartamento onde vivia com a mãe? Ou algo maior, um lugar onde também houvesse o pai? Naquela tarde, voltaram juntos ao apartamento. Na cozinha, o cheiro do bolo assado por Inês espalhava calor, enquanto Miguel ajudava o filho a organizar os brinquedos guardados. O ambiente parecia acolhedor, como se nunca tivessem se separado. Tomás correu e os abraçou. Agora somos uma família, não é? A garganta de Inês se fechou, sem saber o que responder. Miguel se abaixou, envolvendo os dois com firmeza. Sim, somos. Inês permaneceu em silêncio. Uma parte dela queria acreditar, entregar-se àquele abraço. Outra sussurrava. Seria ingenuidade pensar que todas as feridas podiam simplesmente cicatrizar? À noite, quando Tomás já dormia, o apartamento mergulhou no silêncio. Inês ficou junto à janela, observando as luzes da cidade refletidas no céu. Miguel se aproximou, mantendo certa distância. Eu sei que não é fácil para ti, disse, a voz grave, mas quero estar aqui, não só como o médico que salvou o Tomás, mas como o homem que nunca deixou de te amar. Ela se voltou, olhos marejados. O amor, Miguel, não basta. Precisamos de confiança. Ele assentiu, o olhar firme. Então deixa-me conquistá-la. Um dia de cada vez. O silêncio os envolveu. Inês sentia a chama antiga ainda acesa, mas temia deixá-la arder novamente. A dúvida pairava no ar, mas em algum lugar, a aurora de um novo começo já se anunciava. Nos dias seguintes, o apartamento de Inês ganhou outra vida. As risadas de Tomás enchiam os cômodos. Miguel aparecia diariamente, às vezes trazendo o jantar, às vezes apenas para ler uma história antes de dormir. Tomás acostumou-se depressa à presença dele. Chamava papai, sem hesitar, como se a palavra sempre tivesse existido. Cada vez que ouvia, Miguel ficava imóvel por um instante, antes de sorrir emocionado. Inês observava tudo, o coração dividido entre ternura e receio. Via a felicidade de Tomás e isso a comovia, mas a voz do medo sussurrava. Seria essa mudança duradoura ou apenas passageira? Numa tarde, foram juntos ao parque. Tomás pedalava sua bicicleta, rindo enquanto Miguel corria atrás, segurando-o para equilibrar. Inês seguia atrás, os olhos atentos, a emoção à flor da pele. Ao parar, o menino gritou, Mamã, o papai está sempre comigo. As palavras inocentes a atingiram fundo. Um filho acreditava plenamente no que ela, adulta, não ousava acreditar. À noite, após o menino dormir, Inês e Miguel sentaram-se na varanda. A brisa fresca trazia o cheiro distante do mar. O silêncio durou até Miguel falar. Inês, não vou pedir-te para esqueceres o passado. Só peço que acredites que o futuro pode ser diferente. Ela o encarou, lágrimas nos olhos. Eu sei que outra vez. Ele deu um passo, segurando-lhe a mão com suavidade, sem forçar. Então estarei lá para te levantar. Uma lágrima desceu pelo rosto de Inês. Ela assentiu, devagar. Não era perdão imediato, nem confiança plena, mas era uma porta entreaberta. Miguel apertou-lhe a mão, o olhar iluminado. E naquele instante, Lisboa parecia mais radiante do que nunca. No dia seguinte, Tomás voltou a desenhar. No papel, uma casa maior que a anterior, com 3 pessoas de mãos dadas sob um céu azul. Entregou à mãe, os olhos brilhando. Esta é a nossa vida nova. Inês o abraçou forte, lágrimas marejando junto a um sorriso. Ergueu os olhos e encontrou o olhar de Miguel. Ali havia amor, firmeza e uma promessa muda. Tinham se perdido uma vez por orgulho e medo. Agora, com Tomás, com lágrimas e cicatrizes, compreendiam. O verdadeiro amor não é não cair, mas ter coragem de levantar juntos.
Um novo amanhecer nascia, e com ele, um novo começo para 3 pessoas, uma família.